Olá, que bom, nós estamos caminhando para a segunda quinzena de setembro. O Senhor tem nos ajudado, tem mantido provisão, o Senhor tem ministrado seu amor sobre nós, o Senhor tem nos liderado. E a minha oração para você é essa, que o Senhor transborde sua família, sua casa, seu lar, com todo amor, paz e unção. Vamos dar continuidade, como nós sempre fazemos, os nossos avisos. Na próxima quinta-feira, nossa reunião de estudo bíblico e oração às 20 horas. Você já sabe como fazer, pode entrar em contato com Cláudia ou com Márcia, pedir para participar. Da mesma forma, teremos nossa reunião no próximo sábado, nossa reunião da juventude. A reunião da juventude acontece sempre às 19 horas e aí você pode entrar em contato conosco, comigo, Paulinha, Lucas, e nós podemos colocar você junto conosco. Mandaremos o endereço para você e aí você estará conosco. Da mesma forma, no próximo domingo às 10h20 da manhã, nós estaremos com a turma de casais. Quer participar? Entre em contato comigo e eu lhe mandarei endereço e você participará conosco. Enfim, nossos aniversariantes desta semana. Hoje aniversaria Levizinho, né? Levi Constantine. No dia 14, a irmã Edvânia. Também no dia 14, Rosângela. E no dia 15, Adelson. Então, a minha oração para Levi, Edvânia, Rosângela e Adelson é que o Senhor continue abençoando vocês, enchendo corações de vocês de amor, que os seus lábios sejam sempre lábios que destilam paz, lábios que trazem o mel da palavra do Senhor, palavra adocicada e poderosa para transformar vidas. Que o Senhor os abençoe e guarde. Parabéns, Levi, Edvânia, Rosângela e Adelson. Nós continuamos caminhando. Estamos falando sempre baseado no livro de Romanos, e nesse sentido, a semana passada eu falei mais sobre Jesus Cristo, mas falei exatamente dentro do tema. No dia 28, aliás, no dia 22 de agosto, eu comecei a falar sobre entendendo o comportamento gerado no Calvário. Eu adiantei esse assunto. No dia 22 mesmo eu falei sobre quem escolhi ser, quem escolhi viver, a constante luta da mente contra os desejos, a mente submetida ao Espírito resulta vida e paz. No dia 29 falei sobre entender a filiação, liberdade e poder diante do Senhor. Então, falei que precisamos entender a quem pertencemos, porque quando se sabe o que quer, sabe-se o que se possui. E a semana passada eu falei sobre Jesus Cristo, seguindo o exemplo de quem sabe quem é e o que quer. Nesse sentido, falei sobre a assertividade de Jesus Cristo, a assertividade de Jesus Cristo. Falei que ele sabia claramente qual era a sua missão. Falei sobre a certeza de um reino eterno e não terreno, e que Jesus expõe o real motivo de estar diante de Pilatos, nesse sentido do reino eterno e não terreno. Mas eu quero retomar Romanos capítulo 8 novamente, e a gente vai ler dos versos 1 a 6, Romanos 8, 1 a 6, para falarmos sobre liberdade e vida na lei do Espírito. Irmãos, eu estou sempre fortalecendo este assunto. É de suprema importância para nós aprofundarmos este assunto para que entendamos cada vez mais quem somos diante do Senhor e diante do mundo.
Romanos capítulo 8, nos versos 1 a 6. Liberdade e vida na lei do Espírito. A palavra do Senhor diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora capaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da paz, aliás, a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Veja que estamos dentro do tema. Nesse sentido, eu quero já iniciar falando sobre o que o texto nos ensina dentro do título que trago. Primeiro, é que a lei da liberdade é a lei do Espírito de vida. A gente está aprofundando isso. A lei da liberdade é a lei do Espírito de vida. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Veja que a lei de vida vem através de Jesus, segundo o texto, exatamente completando, corroborando com 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, que diz assim, 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito, diz o apóstolo Paulo: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito vivificante. Então ele coloca o primeiro homem como Adão, pai da humanidade, e o último Adão, que é Jesus Cristo, espírito vivificante. Jesus que se apresenta também como o Filho do Homem. Veja o que João, capítulo 6, os versos 57 e 58 nos traz. João 6, 57 e 58. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Veja a fala de Jesus Cristo, deixando claro que a sua liberdade tem a ver com eternidade. Esse é o espírito de vida, né, que o apóstolo Paulo apresenta. A gente percebe aqui no capítulo 7, né, um destaque, né, da disputa pessoal entre a lei de Deus e a lei do pecado. Veja Romanos capítulo 7, nos versos 14 a 17. Romanos 7, 14 a 17, quando o apóstolo Paulo diz: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Perceba isso. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Veja o que o apóstolo Paulo fala exatamente no texto, e a gente tem Romanos capítulo 7, nos versos 14 a 17, no mesmo texto, capítulo 7, nos versos 25 ao capítulo 8, verso 2, né, eu quero ler o verso 25, capítulo 7, ligado ao verso 28, porque tem uma junção, uma união
nesses textos que a gente precisa entender por completo. Ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Perceba, quando a gente lê o texto por completo, a gente não deixa algo solto no sentido de separar capítulo 7, verso 25 do capítulo do verso 1 do capítulo 8, nesse sentido. A gente entende bem quem é que não tem essa condenação. A gente entende, a gente vai aprofundar um pouco mais isso, né? Aqui, o apóstolo Paulo, além de indicar a cruz, instrumento de acesso à liberdade, nos apresenta uma outra possibilidade nascida através da morte vicária de Cristo. Ele chama de a lei do Espírito de vida. É exatamente disso que estamos falando, né? A lei da liberdade é a lei do Espírito de vida. É exatamente o que o apóstolo Paulo traz para nós. Nesse sentido, quem tem o Espírito viverá pelo Espírito, andará segundo o Espírito, se libertando da lei do pecado e da morte. É assim que o apóstolo Paulo fala. Veja Efésios capítulo 5, nos versos 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Ele diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, diz o apóstolo Paulo no verso 21. O que o Paulo está querendo dizer aqui? Quem se embriaga com vinho se deixa levar pelo efeito do álcool. Quem vive cheio do Espírito é liderado pelo efeito do Espírito Santo do Senhor, né? Nesse sentido, como guia. Então, quando a pessoa vive liderada pelo Espírito, ela fala bem com as outras pessoas. Ela respeita as outras pessoas. O vocabulário dela muda em relação às outras pessoas. O tratamento dela muda com relação às outras pessoas. As palavras são palavras de bênção e não de maldição. E aí no verso 21, ele deixa claro: precisamos nos sujeitar uns aos outros. Por quê? Por causa do temor a Cristo. Nesse sentido, é claro que aquele que está em Cristo, né, anda através de Cristo, se comporta como Cristo. É muito simples, né, nesse sentido. Veja Romanos 8, capítulo 14. Romanos 8, capítulo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele vai falar, aliás, ele não, Jesus Cristo falando sobre o conselheiro que viria, né? Jesus falando sobre o Espírito Santo em João 14, 26, ele diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Veja, lhes ensinará todas as coisas. Me parece me traz uma fala bem parecida com Deus a Jeremias. Lhes ensinará todas as coisas. Lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Né? Nesse sentido, o Espírito Santo vem para literalmente guiar. Quem vive no Espírito anda conforme o Espírito. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais no capítulo 8,
né, logo à frente, que a gente vem falando muito entre os capítulos 5 e 8, estamos aprofundando para que entendamos o que é ser pacificado em Cristo. Nesse sentido, a Bíblia Anotada diz que a lei do Espírito da vida consiste na operação do Espírito Santo em nós com regularidade. Funciona como uma lei, realmente, mas não de forma mecânica, pois o Espírito Santo é vivo, é vida, né? Veja, aquilo que eu tenho dito sempre, quando eu começo a fazer um esforço por mente própria, um esforço por parte do meu próprio corpo, não é o Espírito que está fazendo, não é o Espírito Santo que está fazendo. A lei do Espírito de vida, ela reina em mim a partir do momento em que eu tenho Espírito e me deixo ser guiado pelo Espírito. Eu ando no Espírito, vivo com o Espírito, me comporto da mesma forma que o Espírito Santo. Não é algo mecânico, esforçado no sentido humano. É algo que é de se entregar e se deixar ser guiado, ser guiada pelo Espírito de vida. Poderíamos dizer Espírito da vida, porque é o Espírito que dá vida eterna. Nesse sentido, precisamos entender claramente o que o texto nos diz. A lei da liberdade é a lei do Espírito de vida. E aí o texto nos traz um outro ensinamento nesse sentido, no que estamos tentando perceber agora pela manhã. A imagem da lei do Espírito é a imagem do Filho do Homem, né? Vou repetir. A imagem da lei do Espírito é a imagem do Filho do Homem. Veja, vamos reler os versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, preste atenção nisso. Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas no Espírito. Percebam, quem vive na lei de vida não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu queria trazer algumas observações para vocês interessantes aqui, que nos subsidiarão no que precisamos ouvir da palavra de Deus. Veja, o apóstolo Paulo diz que a lei é boa e santa. Ele frisa bem isso. Está no capítulo 7, nos versos 12, nos versos 12, 15 e 16. A lei é boa e santa. A lei indica o pecado, né? Por isso que ele diz que o pecado sem lei está morto, né? No verso 7, no capítulo 7, verso 8, ele diz exatamente isso, que a lei indica o pecado. A lei é espiritual. É bom, muito bom destacar isso. É importante destacar isso. A lei é espiritual, mas o ser humano é carnal e vendido à escravidão do pecado. Capítulo 7, verso 14, quando ele traz o próprio testemunho, né? Esse texto é um texto, tenho falado muito sobre ele, para mim, um texto de questionamentos existenciais, altamente filosófico, né? Nesse sentido, ele é claro que a lei é espiritual, mas o ser humano é carnal e vendido à escravidão do pecado. Romanos 7,14. Nesse sentido, quando a gente olha para Romanos capítulo 7, nos versos 15 a 25, fica muito claro também que a carne enfraqueceu a lei de Deus no ser humano. Então, a lei foi enfraquecida porque o ser humano, nesse sentido, como ele fala no no verso 14, está vendido sobre o pecado, né? Nesse sentido, precisamos perceber. Por isso,
o apóstolo Paulo fala, ele destaca a palavra semelhança. Essa palavra é crucial para que entendamos. Veja, a palavra semelhança no verso 3 é crucial, pois ela indica que Jesus era genuinamente humano, mas não era um homem pecaminoso. É interessante isso, né? Veja, por isso que eu falo no Filho do Homem lá como parte dos ensinamentos que esse texto nos traz. Veja, Jesus era semelhante a homem. Ele tinha todo o processo, todos os sistemas humanos nele, né? Ele tinha seu sangue pulsando nas veias da mesma forma que nós temos. Suas batidas do coração batiam da mesma forma que as nossas batidas existem, né? Seu cérebro funcionava da mesma forma, seu sistema nervoso central, trazendo todas as sensações e sentimentos, funcionava da mesma forma. Ele tinha todas as suas necessidades fisiológicas como nós, mas não pecou. Por isso a palavra semelhança, né? Quando o texto, né, traz para nós, né, quando ele diz assim, por estar enfraquecido na carne, ele está falando da lei, né, da lei de Deus. Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, né? Ele vem como homem sem pecado. Não era um homem pecaminoso. Tá? Nós percebemos isso claramente no texto dito, e quando nós caminhamos para acompanhar no original, é exatamente assim. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos transformássemos ou nos tornássemos justiça de Deus. Fomos tornados justiça de Deus porque o Senhor tornou pecado nele, né? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. É o que o texto bíblico diz. Cristo satisfez todas as exigências da lei, todas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 9 de Hebreus. Né? Todo o capítulo 9 fala sobre isso. Eu vou ser rápido por causa do tempo, né? Mas você pode voltar o vídeo, pode ler o capítulo todo, porque no capítulo o escritor de Hebreus trata das duas alianças. Ele é muito claro nesse capítulo, né? Ele fala das regras da primeira aliança, aí ele detalha, e quando eu digo detalhe, ele detalha por cima, ele traz algumas descrições do tabernáculo, né, dos lugares do tabernáculo, mas bem superficial. Então, no verso 6, ele já vai falar do serviço ministerial dos sacerdotes, né? Quando eu falo de serviço ministerial, isso é redundância, né? Porque ministério na Bíblia é serviço. Então, digamos, do serviço sacerdotal, né? Então, ele fala no verso 6 e no verso 7 ele fala do papel, do serviço do sumo sacerdote, né? Que é entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para purificar o povo de seus pecados, assim como purificar a si mesmo. Nesse sentido, Jesus Cristo, né, ele traz também uma imagem de sumo sacerdote, né? E aí ele vai explicar isso no capítulo 9 de Hebreus, tá? Então, no verso 9, e aí eu quero ler o verso 9, ele diz assim: isso é uma ilustração, né?
A tradução revista e atualizada traz parábola, ilustração, palavra parábola. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos preste atenção, não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, né? Por mais que se sacrificasse animal, por mais que se obedecesse lei, nada desse processo podia dar, né, uma consciência perfeitamente limpa ao adorador. A lei era clara. Se você desobedece parte da lei, era como se tivesse desobedecido toda a lei, né? Jamais alguém poderia cumprir a lei nesse sentido, né? E aí, no verso 10, ele vai dizer que esse sistema todo era apenas prescrições, né? No caso, símbolos, né? Imagens do que havia de acontecer. E eu quero destacar os versos 11 a 15 para você. Nós vamos ler versos 11 a 15. O escritor de Hebreus diz assim: quando Cristo veio, veja, ele já vê Jesus Cristo como sumo sacerdote. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Verso 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará as nossas consciências de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja, esforço nenhum seu, esforço nenhum meu, não podemos jamais cumprir isso. Somente Jesus Cristo pôde fazer assim. A gente está em Hebreus capítulo 9, verso 15 agora. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Ele vinha falando da antiga aliança em Moisés, e aí ele traz Cristo como mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Claro, muito claro, muito claro. Perceba o que o texto vai caminhando, né? Ele fala, para que haja um testamento tem que haver morte, nesse sentido, né? No verso 18 ele destaca que por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Tinha que haver derramamento de sangue. Ele continua falando sobre o primeiro pacto, né? No verso 22 ele destaca exatamente o que eu acabei de dizer: não pode haver perdão sem derramamento de sangue. E eu quero ler o restante do texto com você. A gente está chegando ao final. Dos versos 24 em diante, o escritor de Hebreus diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Ele não está falando do tabernáculo nem do templo, uma simples representação do verdadeiro. Nesse sentido, ele traz o tabernáculo e depois o templo como uma simples representação do que havia de acontecer, né? Ele entrou nos céus, né? Ele está falando dos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Verso 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo,
mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Verso 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Veja que o escritor de Hebreus fornece para nós exatamente que ele satisfez todas as exigências da lei. Todas. Precisamos entender isso. Deve ser por isso que em João capítulo 1, no verso 29, esse deve ser é proposital. Quando João Batista vê Jesus Cristo, ele diz: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deve ser por isso. Deve ser por isso que as pessoas acham, quero dizer, que precisamos todo ano, na Páscoa, comemorar Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser comemorado todos os dias, todas as horas, todos os momentos, inclusive na Páscoa. Mesmo porque se for para comemorar Jesus Cristo sem entender o espírito de vida, não há comemoração de Páscoa. Então eu quero concluir. E eu vou voltar para Romanos capítulo 5, verso 1, que é o nosso texto do ano. Porque eu quero dar continuidade a essa fala mais tarde. Às 17 horas, o nosso templo cede. 17 horas na nossa sede. A palavra templo foi proposital, porque na realidade Deus não habita em construções realizadas por mãos humanas. O templo é cada um de nós que caminhará para aquele local de reunião para ouvir mais sobre o que Deus tem a nos dizer. Mais tarde, às 17 horas, estaremos pessoalmente e ao vivo também nos nossos canais do Facebook e do Instagram. Se você não puder estar conosco presencialmente, você pode caminhar conosco ao vivo nesse momento, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Então, quero ler Romanos capítulo 5, no verso 1. Diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos traz, estou acrescentando, aquele que nos traz o Espírito de vida. Exatamente, que nos traz a lei do Espírito de vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer. A tua fala é clara, não volta vazia. Ela atinge corações específicos, mentes específicas, e a minha oração é que a partir de mim o Senhor nos trabalhe nesse momento com o seu Espírito, o Espírito de vida. Que o Senhor esteja com cada um que está vendo essa mensagem nesse momento, que virá ou que verá depois, cada um que contemplará a tua fala segundo a tua palavra, em qualquer momento que possa ver essa mensagem, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como seres humanos, que vive num mundo tão conturbado, tão perdido,
tão corrupto como o mundo em que vivemos no momento em que estamos. Senhor, oro pelas pessoas do Afeganistão, oro por tua igreja nos países em que perseguem, que tua igreja, que teu povo é perseguido. Senhor, oro pelos mais necessitados pelo mundo afora. Quanta gente, Senhor, faminta, precisando de roupa, agasalho, de alimentação. Oro pelas crianças do mundo, Senhor, que estão sofrendo nesse momento de pandemia. Oro por pessoas que estão em hospitais sem saber o que fazer da vida, né? Pessoas que talvez até já estejam desistindo sem perceber que vale a pena dizer sim à vida. Que o Senhor coloque suas mãos nesse mundo afora, ministrando paz, amor, unção, liberdade. Que conheçam a lei do Espírito de vida. Muito obrigado, Deus. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti, derramando a sua paz. Deus te abençoe.